Papo em Dia vai conversar com vocês hoje sobre o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Nós vamos tentar explicar para vocês o que é uma empresa offshore, porque esse é o assunto da semana e eu tenho certeza que na semana que vem nós vamos parar de conversar sobre isso, porque no Brasil é assim. Os escândalos acontecem agora, as pessoas às vezes não têm a dimensão daquilo que está acontecendo e depois passa, né? Porque no Brasil é um escândalo por semana, se não for por dia. Mas a gente vai conversar um pouquinho, que é para ficar pelo menos arquivado aqui no nosso canal, que um dia a gente teve esse papo, para não falar que as pessoas não sabiam que a gente deixou passar em branco. Mas antes você já sabe, vai lá, dá um like, se inscreve no canal, comenta, compartilha com os amigos, manda sugestões, manda seus comentários também, tá? Que é para a gente manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Bom, gente, o que ocorre? O que é uma empresa offshore? As pessoas veem isso na televisão, veem no jornal, às vezes estão até falando, mas não sabem o que é. A empresa offshore são aquela que é baseada em paraísos fiscais, países que oferecem tratamentos fiscais diferenciados e que preferencialmente fazem uma política de sigilo e privacidade em relação aos seus investidores. Os paraísos fiscais não cobram taxas fiscais, não cobram impostos, protegem seus investidores e não revelam quais as empresas que na verdade se beneficiam do dinheiro que lá é aplicado. Tá certo? Isso é uma empresa offshore. Não há nenhum requisito nesses países de contabilidade, relatórios financeiros, nem balancetes. Então, na verdade, são países que não necessariamente, mas propiciam também negócios ilícitos e lavagem de dinheiro. Não estou dizendo aqui que Paulo Guedes e Roberto Campos Neto façam esse tipo de crime e tenham essas atividades. Mas o que eu quero me reportar é uma colocação que o ministro Paulo Guedes fez de que o que ele faz é ilegal, não é ilegal. E realmente, segundo ele, que diz ter declarado que tem essa empresa, se assim o fez, realmente não há ilegalidade. Mas o ministro Paulo Guedes, ele deveria saber que a prática de um homem público, ela não deve se pautar apenas naquilo que é legal ou não. Há um pré-requisito para que o homem público possa exercer suas atividades, chama moralidade, chama ética. E o que o ministro Paulo Guedes e o senhor Roberto Campos Neto fizeram não é moral, não é ético. E, inclusive, traz reflexos muito negativos para o nosso país. Vejam bem, o ministro da Economia e o presidente do Banco Central, eles pegam o dinheiro deles e jogam fora do Brasil, investem fora do Brasil. Se o planejamento e a estrutura econômica que eles projetam para o Brasil é bom, por que ele tira o dinheiro do país e aplica numa empresa offshore, num paraíso fiscal? Nós não estamos falando de pequenas economias como a nossa, que quando sobra algum dinheiro tentamos botar numa caderneta de poupança. Nós estamos falando do seguinte montante: o ministro Paulo Guedes, a pessoa dele, tem no paraíso fiscal 9,54 milhões de dólares. O ministro Paulo Guedes, ele tem 51,8 milhões de reais fora do país. Por que ele não pega esse dinheiro e investe no país que ele comanda a economia? Porque ele e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é outro que tem milhões de dólares lá fora, sabem que o Brasil não é um país viável, principalmente na mão deles. Na verdade, o Brasil é um país que está passando na mão deles por um processo crescente da inflação, por um processo muito grave de aumento dos combustíveis, do gás de cozinha, na presidência de uma pessoa da Petrobras que foi indicada por eles. Isso está gerando uma inflação muito grande, num país que passou por um período pandêmico terrível,
Nós temos hoje estados quebrados, eu sou do Rio de Janeiro, nosso estado tem recuperação fiscal, até parece que não está, porque os políticos no Rio de Janeiro gastam muito dinheiro, recebem emendas do governador, uma coisa assim desproporcional. Nós temos uma péssima educação, nós temos uma saúde pública abandonada, nós temos desemprego, oficialmente 15 milhões, mas a economia informal, que eles chamam de economia informal, que na verdade é subemprego, são pessoas desempregadas que trabalham e fazem tudo para sobreviver. Nós temos profissionais liberais abandonados à própria sorte, nós temos o comércio pagando impostos e sem poder se autorregulamentar. Aqui no Rio de Janeiro os comércios estão quebrados, sofrendo muito com esse período pandêmico inflacionário e essa má gestão do governo brasileiro. Nós temos poucas indústrias, inclusive indústrias fugindo do Brasil, como as indústrias automotivas. E o ministro da Economia, ele pega o dinheirinho dele e vai para um paraíso fiscal, as Ilhas Britânicas. Investe lá quase 10 milhões de dólares. E diz que isso não é ilegal. Mas ele se esquece que ele é uma pessoa imoral. Além de ser uma pessoa mal educada, uma pessoa que não tem argumentos para apresentar quando é contraditado, e aí toda vez que alguém contradita ele, ou toda vez que ele dá uma palestra e alguém argumenta ao contrário daquilo que ele está falando, ele se irrita, ele fala mal das pessoas, ele briga, ele é uma pessoa completamente desincompatibilizada com a realidade brasileira, mora em Nova York, sempre trabalhou nos Estados Unidos, não conhece a realidade brasileira, não conhece, e o pior, ele não se comove com milhões de brasileiros que estão com fome, ele não se comove, como aliás esse governo todo no geral, pela falta de equidade social. E as pessoas ficam brigando por políticos e por esse governo. Eu reconheço que o governo do PT cometeu muitos erros, e eu acho que a justiça, dentro daquilo que pôde, ela prendeu, ela abriu inquéritos, ela repatriou dinheiro. Eu reconheço que o PT cometeu muitos erros. Mas o PT também, assim como o governo Fernando Henrique Cardoso, teve um grande avanço social. Muitas pautas que nós não tínhamos antes no Brasil, passamos a ter. Nem tudo é errado. O que é certo se mantém, o que é errado se corrige, deixa a justiça trabalhar. Agora, entra esse governo Jair Messias Bolsonaro com pessoas horríveis, como foi o Ricardo Salles, que saiu por improbidade administrativa, essa tal de Damares, que só fala besteira, uma pessoa que da Fundação Palmares, que eu até me recuso a falar o nome, porque é uma pessoa sofrível, ruim, perversa. Paulo Guedes, que é um cara que não disse que veio até hoje. O Brasil é o pior país do mundo dentro do mercado cambial, a nossa moeda é mais fraca, nós não tivemos gerenciamento econômico durante a pandemia, nós não temos linhas de crédito, nós não temos políticas de investimento, e ele ainda me vem agora junto com o presidente do Banco Central e aparece com essas empresas de offshore nas Ilhas Britânicas, paraíso fiscal. E há quem defenda. E defende não porque acha que isso está certo ou porque conheça do assunto, defende que é para não dizer que o Lula não é o único ladrão que passou pelo país. O Lula errou muito, a Dilma errou e muitos erram. Mas acontece que para isso existe justiça, para isso tem o poder judiciário, para isso existe polícia. Nós não podemos admitir que outros façam a mesma coisa, ou pior, porque alguém um dia fez. Não é porque alguém roubou que todos podem roubar. O Brasil tem que mudar, nós vamos ter eleições ano que vem, vamos refletir, vamos procurar novos nomes, novos caminhos, vamos analisar projetos, vamos ver quem tem pauta social, quem não tem, vamos ver quais são os projetos econômicos, vamos exigir que nós tenhamos uma saúde pública melhor, escolas melhores, vamos exigir planos habitacionais, vamos exigir desses políticos, quando for a época da campanha, que eles apresentem projetos de meio ambiente, indústria de reciclagem, mobilidade urbana. Vamos parar de tratar políticos como se eles fossem popstar. Político é servidor público. Aliás, vamos passar também a exigir dos servidores públicos que trabalhem. Vamos fazer o mundo mudar a partir de nós mesmos.
Hoje mesmo eu vi aqui no Rio de Janeiro políticos que acobertam pessoas porque fazem campanha para eles em carros públicos. Eu vi um cara que era um dos guardiões do prefeito Crivella, que ganhava R$2.000, agora no atual governo está ganhando 7 mil. Um cara que não trabalha e não faz nada. Então vamos mudar isso, gente. Vamos refletir, vamos pensar. Manda para mim a opinião de vocês. Digam para mim se eu estou certo, se eu estou errado. Se manifestem. Não fiquem cobrando e brigando no Facebook, nos WhatsApp, em grupos. Vamos externar nosso pensamento com argumentos embasados e vamos tentar fazer um país melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para nós mesmos. Tá bom? Um beijo no coração e paz e bem.